Se você foca o seu emagrecimento apenas pensando em cortar calorias e aumentar o seu gasto energético, a gente vai ver que o seu raciocínio está bem deslocado do que realmente deve ser o emagrecimento saudável. Não que cortar calorias e aumentar o gasto energético não seja importante, mas não é o único fator que contribui para o emagrecimento. Quer um exemplo simples? Já viu pessoas que entram na academia, cortam e não conseguem emagrecer? Porque ela não está considerando outros fatores que a gente vai conversar aqui hoje. Existem outros fatores que precisam ser considerados, como, por exemplo, a hidratação. Se você mantém uma boa hidratação diária, você melhora a qualidade da sua saúde intestinal e dos órgãos como um todo. Você precisa considerar a questão da prática regular de atividade física, porque a atividade física ela não é importante só para reduzir o gasto energético, ela é importante também para a melhora da função de muitos hormônios, inclusive hormônios de saciedade. A alimentação saudável, que a gente vai conversar bastante ao longo desses 30 dias, o sono, a qualidade do sono, se você tem um sono desregulado, isso pode afetar negativamente o seu emagrecimento, você pode contribuir até para o ganho excessivo de peso. Por quê? Porque você vai desregular hormônios importantes, principalmente o cortisol. Mas hoje a gente vai focar exclusivamente na microbiota intestinal, na nossa saúde intestinal, que é um ponto-chave para o emagrecimento saudável. O seu intestino ele tem um papel fundamental na sua saúde. O intestino, muita gente não sabe, mas ele desempenha funções importantes na digestão de nutrientes, na absorção, na conversão e formação de determinadas vitaminas e também na formação das fezes, que é importante. Se você não consegue ir ao banheiro todo dia, se é constipado, dói na hora de fazer as suas necessidades, ou se você tem diarreia demais, tem alguma coisa errada. Isso não pode estar acontecendo. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, porque a gente já sabe hoje que a saúde intestinal é a chave para a saúde, para o emagrecimento saudável. Por quê? Porque muitas das doenças, elas começam no intestino. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Lá dentro do seu intestino, existe uma comunidade imensa de micro-organismos que ali habita. Fungos, bactérias, protozoários. E eles convivem ali, ou de forma harmoniosa ou não, depende de como você trata o seu intestino, de como você se alimenta, de como é o seu estilo de vida. E essa microbiota, hoje a gente sabe que ela é a chave para a saúde e também para o emagrecimento. Então, é muito importante ter um olhar para essa microbiota intestinal. Quando esses micro-organismos eles não estão em equilíbrio, ou seja, alguns que deveriam estar lá, que têm funções importantes, não estão em quantidade reduzidas, e outros que são prejudiciais estão em quantidades aumentadas, isso causa danos à nossa saúde, e ele tem um nome, se chama disbiose intestinal. A disbiose ela pode provocar muitos danos à saúde. Ela pode contribuir para o ganho de peso. Por quê? Porque ela acaba aumentando a inflamação sistêmica. E isso contribui para o aumento do apetite, né? E ela causa também resistência à insulina, pode causar alergias, intolerâncias alimentares e até depressão. A gente, como eu já disse, a gente já sabe que muitas doenças elas começam lá no intestino. Então, ter um olhar, prevenir a desbiose é extremamente importante. Isso só pode ser feito, esse tratamento da desbiose só pode ser feito por médico ou nutricionista. Por quê? A gente tem protocolos importantes que devem ser seguidos. Não é simplesmente entrar com probiótico. Em alguns casos, sim, a gente já pode diretamente entrar com probiótico ou um prebiótico, que a gente vai falar lá na frente. Probióticos são micro-organismos vivos que vão colonizar ali, e prebióticos são fibras, algumas fibras, né, ou substâncias que são fermentáveis pela nossa microbiota. Então, isso não pode ser feito aleatoriamente. Eu vi na internet, uma influencer falou e eu vou lá e tomo. Não, isso tem que ser feito de maneira adequada, porque tem muitos fatores a serem considerados. Então, tratar a desbiose é uma das chaves para contribuir para melhorar o emagrecimento. E como que a gente pode melhorar, então, a nossa microbiota intestinal? Além das intervenções que eu falei que podem ser feitas por médico e nutricionista, no dia a dia nosso,
A prática regular de atividade física, o sono adequado e alimentação saudável podem contribuir de forma muito positiva para a melhora da nossa microbiota intestinal. Então, o aumento no consumo de cereais integrais, frutas, verduras e legumes e a redução no consumo de alimentos ultraprocessados e fast foods que possuem aditivos, alto teor de açúcares, gorduras e sódio é muito importante para regular a microbiota. E sem contar que a redução de alimentos proteicos, né, em grande quantidade, como por exemplo carnes vermelhas, que tem também gordura saturada, também é importante para a melhora da microbiota intestinal. Então não há nenhum segredo que a gente não saiba, é a alimentação saudável, prática de atividade física e boa qualidade do sono que vão contribuir, sim, de forma positiva para a microbiota, sem contar a hidratação, que também é importante. E falando na alimentação saudável, não posso deixar de dar um enfoque muito grande na hidratação e nos alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, por exemplo, e cereais integrais. Porque esses alimentos, eles possuem, principalmente as frutas, verduras, legumes e cereais integrais, eles possuem, além de fibras alimentares que vão contribuir para a melhora da saúde intestinal, eles também possuem compostos bioativos. A gente vai ter uma aula só falando de fibras e uma só de compostos bioativos. Mas por isso que é importante incluir esses alimentos na nossa alimentação. Senão a sua microbiota não vai funcionar de forma adequada e isso vai prejudicar o seu emagrecimento. E as fibras, elas precisam de um aporte adequado de água. Então a hidratação é importante nesse processo. Não se esqueçam, fibra mais água é importante para a nossa saúde intestinal. Então, para fechar, vamos pensar na nossa saúde intestinal, na melhora dela, na melhora da qualidade da alimentação, na prática de atividade e também na melhora da qualidade do sono. Por quê? Para que a gente não pense só em cortar calorias. Então, não pense em cortar calorias apenas. Pense na qualidade da sua dieta, melhore a qualidade da sua dieta, porque melhorando a qualidade da sua dieta, mais associada à prática de atividade física, mais um sono adequado, hidratação, você vai com certeza emagrecer de forma contínua e saudável.